Mais um Bom de Alegria está no ar. Na edição de hoje vamos conhecer um pouco mais da carreira do grande mito do futebol brasileiro. Ex-técnico, ex-jogador, que esteve presente nas principais conquistas da seleção brasileira. Mário Jorge Lobo Zagallo é o nosso convidado de hoje. Vamos entrevistar hoje Mário Jorge Lobo Zagallo, um ícone da história do futebol nacional. Zagallo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Zagallo, onde você começou a sua carreira desportiva? Bem, a minha carreira eu comecei em 1948 e 49. Mas antes de eu começar a jogar no América, que foi o clube em que eu comecei a minha vida, eu tive uma felicidade muito grande de jogar onde o Maracanã foi construído. E eu joguei uma pelada como garoto. Antes de começar a construção, eu tive a oportunidade, porque ali era o Derby Clube, onde tinha as cocheiras de cavalo. Verdade. Comecei a minha carreira em 48 e 49 e tive a felicidade de ver o Maracanã, né, já dando uma totalidade de 200 mil pessoas, e eu ficava olhando assim e digo, será que vai ter tanta gente para entrar nesse estádio? Porque os estádios eram pequenos. É verdade. O Maracanã era grandioso, mas as coisas aconteceram. Zagallo, em 1958, você é convocado para a Copa do Mundo, onde sagra-se campeão. Quem era seu reserva nesse momento? Era o Zagallo, que era a reserva do Pepe e do Canhoteiro, porque tinham 3 pontas, e eu era o reserva dele. Eu era a reserva do reserva, e eu acabei sendo titular da seleção brasileira em 1958. O meu primeiro jogo contra o Paraguai, o primeiro jogo amistoso, foi no Maracanã, antes da Copa do Mundo, em que eu tive a felicidade de estrear dentro da seleção brasileira. E o que ocorreu nesse jogo? Esse jogo onde você foi convocado em cima já de viajar? Perfeito. Nós jogamos contra o Paraguai, ganhamos de 5-0. Eu tive a felicidade de fazer 2 gols, coisa que o meu tipo de jogo era mais para a coletividade, né? Porque eu não estava muito próximo ao gol. Eu fazia dessa função, eu estava pelo lado esquerdo, já mais fazendo cruzamentos, chegando próximo ao gol, né? Para poder proporcionar ao Vavá, ao Garrincha, ao Pelé, né, as jogadas para o gol. Você ia e vinha, né? Eu sempre falei assim, eu era um jogador de 100 metros. E tanto o Canhoteiro como o Pepe eram jogadores de 50 metros. Então isso é que fez a diferença, né, porque ninguém acreditava. Zagallo, a sua vida desportiva ela é tão rica que nós vamos ficar num vai e vem aqui nesse nosso papo. Nós sabemos, por exemplo, que você jogou 8 anos no Flamengo e ao longo desses 8 anos você teve a felicidade, a sorte e a propriedade de ser tricampeão. Eu tive a felicidade de ser tricampeão, como você falou, 53, 54 e 55. O meu técnico, na época, era um paraguaio, Fleitas Solis. E o Fleitas Solis mudou a minha maneira de jogar. Eu era um driblador e ele chegou nos treinamentos, toda vez que eu ia driblar, ele, fall contra. Eu pegava a bola e ia driblar, ele, fall contra. Eu digo assim, pronto, estou perdido. Pensei que eu fosse chegar onde eu queria, mas com essas mudanças as coisas poderiam piorar. Mas ao contrário,
veio enriquecer a minha vida profissional, porque eu passei a jogar taticamente. Zagallo, em 62, voltando às seleções, em 62 você integra novamente a seleção, sagra-se bicampeão e novamente deixa aqueles senhores no banco de reserva, não é verdade? Não tenha dúvida, o Pepe, que foram os dois pontas que foram, o canhoteiro foi cortado e o Pepe ficou na minha reserva, né? Eram características diferentes, eu fazendo essa função dupla e ele era um jogador para 50 metros, era um jogador que fazia gol, né? E a minha cabeça para funcionar na movimentação, porque eu pegava a bola, quando o Brasil pegava a bola, eu ia fazer o ponto esquerdo ofensivo. E quando o Brasil perdia a posse da bola, eu retornava para fazer um homem de meio campo. Então essa foi a grande vantagem, inclusive para o próprio futebol brasileiro, porque nós jogávamos dentro de um 4-2-4 com o Saldanha, certo, na seleção, e com o Fiola houve uma mudança pela característica em que o Fiola observou e gostou da minha mudança dentro de campo. Movimentação. E o Brasil, pela primeira vez, mudou taticamente do 4-2-4 para o 4-4-3-3. A seleção Canarinho brilhou lá no estrangeiro, mostrou a classe e o valor do futebol brasileiro. Conquistou o bicampeão, nenhum tempo eles perderam. Trouxeram a taça de volta pra terra que eles nasceram. Zagallo, ninguém tem assim uma vida linear, né? A nossa vida é um vai e vem, e às vezes o homem erra com a vontade, premissa de acertar. Certo. Você tem ideia de ter ocorrido isso com você alguma vez, em algum momento, como jogador ou como técnico? Não, é interessante que na minha vida, já que nós estamos num vai e vem, eu comecei a minha vida como ponta esquerda, no América. Certo. E ali eu tinha 17 anos, mais ou menos. E eu pensei assim, para chegar à seleção brasileira, eu não posso jogar com a camisa 10 que eu jogava no América, porque era a posição dos melhores craques, né, do futebol, sim, até pro futebol mundial. Verdade. Né? Então, no ano seguinte, eu passei para a ponta esquerda. E o meu sonho acabou. Hoje eu posso dizer que o meu sonho ficou realizado. Coroado de êxito. Porque um garoto com 17 anos fazer um pensamento futuro, né, faz uma mudança e dá tudo certo, foi assim fantástico para mim, né? Eu ser titular com a camisa número 11, né, tanto como jogador, primeiro no Flamengo, depois no Botafogo e depois, mais tarde, chegando à própria seleção brasileira. Seleção brasileira. Zagallo, depois de bem sucedido como jogador no Flamengo, no Botafogo e na seleção, você aspirava a ser treinador da nossa seleção? A gente sempre pensa para frente. Enquanto eu estava como jogador, a minha vida estava ali arrumada. Certo. Quando acabou a minha carreira de jogador, eu fui convidado para ser treinador. E você, sendo treinador do juvenil, você tem para frente a aspiração, né, de ascender, ser técnico do profissional do Botafogo, como eu fui campeão em 67 e 68 e Taça Brasil 68, 69, para depois alcançar aquilo que passou a ser o meu objetivo, né? Depois de ser jogador bicampeão, passei a ser técnico tricampeão pelo Brasil, tricampeão do mundo. Perfeito. Então, a minha carreira foi assim, paulatinamente ascendente, né? Como jogador
de clube, treinador como de clube, até chegar à vida de seleção brasileira. Seleção brasileira. A trajetória profissional de Zagallo é tão extensa que seria impossível resumi-la em apenas um programa. Por isso, na próxima edição você assiste a segunda parte da entrevista com esse homem polêmico e supersticioso. Até mais. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa